Chegou a hora de São Paulo se juntar ao movimento da economia de água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Cuidar da vida é cuidar da água. Cuidar de casa é cuidar da vida. Enquanto você cuida da água, a Sabesp cuida de você. Então vamos juntos nos cuidar na época mais seca do ano. Fique de olho na água. E não se esqueça, quando sair, use máscara. Do outro lado da telinha da telona, interagindo com você em Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, interagindo com você que nos acompanha no Facebook, você que interage conosco no YouTube e também pelo Twitter, plataforma, informação, prestação de serviços. Aliás, vamos destacar muito aqui nesse boletim a importância do marketing, da informação, do planejamento, ou seja, do olhar profissional para o marketing, no espaço Marketing na Prática. E para falar desse assunto, nada melhor do que quem entende, consultor, está ali no dia a dia, conhece tudo sobre esse assunto, o Kleber Santana. Kleber, obrigado pela gentileza da entrevista, muito boa noite. Boa noite, Leandro. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Estamos aí, né, tentando repassar um pouco da informação, um pouco de conhecimento dos 25 anos de vida em marketing, aí para o pessoal, para os seus ouvintes, para as pessoas que te assistem. Perfeito, Kleber. Aliás, com mão na massa, está falando direto da agência aí conosco, Kleber? Direto da agência. Aqui vai até 8, 9 horas da noite todo dia, Leandro. É natural. Certo. Kleber, e a gente fala muito de informação e a gente costuma dizer no dia a dia jornalístico que informação é poder, informação faz a diferença, mas a gente precisa saber aqui qual que é a informação necessária para o empreendedor, qual a informação que ele deve ali separar o joio do trigo, qual a informação que ele utiliza como negócio, Kleber? Bom, Leandrão, é importante a gente falar o seguinte, né? A informação bem usada é poder, né? Quer dizer, a mal usada, a informação quando não é bem usada também é poder, mas depende para que você usa a informação, né? E como você usa. Bem, eu costumo dizer, Leandro, para todos os clientes que vêm aqui, que nos procuram aqui na agência, que o marketing, a campanha, ela parte da pesquisa, da análise de mercado, né? Se você não conseguir entender o seu mercado, entender o seu cliente, de nada vale campanha. Eu insisto em dizer sempre que essas estratégias de, vou comprar 20 posts, vou estar no Facebook, sem saber com quem a gente vai falar, para quem a gente quer falar, o que o nosso público quer ouvir, não vale de nada, é jogar dinheiro no lixo. Então, é importante, Leandro, é importante que as pessoas entendam que antes de começar uma campanha de marketing, elas devem fazer uma pesquisa, analisar e conhecer efetivamente seu público. Kleber, quando uma empresa precisa da ferramenta de pesquisa de mercado? Leandro, a partir do momento em que a empresa decide iniciar, quer dizer, uma empresa tem que nascer fazendo marketing, né, para poder vender mais. Mas a partir da pesquisa que a empresa define ou decide começar a vender, abrir as portas, ela tem que iniciar fazendo pesquisa de marketing. Então, ela tem que fazer a pesquisa do marketing, analisar o público-alvo, conhecer o mercado, conhecer o seu público, saber o que eles querem ver, o que eles querem comprar, como eles querem comprar, para depois pensar em fazer a campanha publicitária. Porque a gente faz a pesquisa do marketing, pesquisa de mercado, análise de mercado, para depois a gente iniciar uma campanha publicitária, que é a divulgação das redes sociais, impulsionamentos e investimentos no Instagram, no Facebook, no Google e etc. Por isso a importância, por exemplo, Kleber, da agência, porque também não é qualquer tipo de pesquisa, né? Tem as ferramentas certas para te fazer uma pesquisa que retrate exatamente a realidade, né? Leandro, eu não vou legislar em causa própria agora. É assim, a agência, ela ajuda bastante. Se a pessoa não tem uma experiência em marketing, se a pessoa não tem uma equipe de marketing, alguém com experiência para analisar o mercado dela, é importante que ela contrate uma agência, claro, né? Mas, assim, se ela tem um pouco de experiência e conceito de marketing, hoje nós temos aí, e até mandei algumas imagens aí para vocês,
diversas ferramentas disponíveis que dão essa informação para a gente. Antigamente, Leandro, quem tinha o poder ou quem tinha experiência tinha tudo, né? Há uns 20 anos, eu lembro que para nós criarmos uma campanha, nós tínhamos que ir até o cliente e entender o mercado dele. E quem conhecia o mercado era só o cliente. Então, aquele cara que tinha... Muitas pessoas ficaram ricas, né? Fizeram a vida, ficaram milionárias, por quê? A pessoa tinha muito tempo de mercado, detinha a informação do mercado, o perfil dos clientes dele, não existiam ferramentas como existem hoje, que nós vamos ver aí ao longo da entrevista. Aliás, Kleber, me permite um parênteses, você já está falando das ferramentas, vou até pedir para a produção colocar, enquanto o Kleber fala algumas delas, e a gente vai aqui passo a passo, mostrando uma a uma, e o Kleber vai trazendo aqui algumas informações para a gente conhecer mais de perto esse assunto. Pois não, Kleber? Ótimo, ótimo. Então, assim, Leandro, antigamente um cliente, né, um empresário que tinha experiência de 15, 20 anos, ele conseguia, ele detinha informação, ele sabia o que o mercado queria, o que o cliente dele queria, como gostava de ser tratado, que produto que queria, que cor que queria. Esse cara levava vantagem contra aquele iniciante, aquele empresário que estava iniciando há pouco tempo, né? Hoje, ainda tem, claro, quem tem a experiência conta muito, mas hoje nós temos diversas ferramentas que nos dão essa informação. A gente está vendo uma na tela, por exemplo, aí do Facebook, perfil dos fãs. Sim, eu quero só fazer uma ressalva. Essa semana retrasada, eu estava conversando com um economista, que foi CEO de uma multinacional, e nós estávamos falando sobre isso. Antigamente, quer dizer, hoje, a decisão tomada por um CEO em um dia, há 20 anos, a mesma decisão demorava 2 anos, Leandro. Entendi. É uma coisa maluca, porque ele não tinha informação para tomar decisão. Mas vamos lá olhar as telas, né? E as pesquisas. Aí nós estamos falando de uma ferramenta que hoje ela faz um rastreamento, falando de forma popularesca, ele faz um rastreamento das redes sociais, tanto do Face quanto do Insta. Essa ferramenta não é uma ferramenta disponível no Facebook, tá? É uma ferramenta que você integra o Facebook nela. Então, aí nós estamos pegando de um pré-candidato político e ele dá a quantidade de fãs que essa pessoa tem, se é masculino ou feminino, então quem é que curte, quem é que engaja com ele, quem é que acompanha ele nas redes sociais. Então, nós temos aí uma média de 50%, 49% qualquer coisa de pessoas, de homens, e 50, qualquer coisa de mulheres, né? De mulheres. Isso. E aí você pode ver também, que está bem pequenininho, mas eu posso falar, que nós temos 36% mais ou menos de homens que engajam, que interagem com essa página, com esse pré-candidato, e 63%, 64% de mulheres. Ou seja, Kleber, aqui isso é importante, porque você tem uma empresa, você tem um candidato, uma candidata. Então, se ele não faz a pesquisa, de repente, ele foca o discurso para um público que não é aquele predominante na página dele. Ele acha que fala mais com mulher e, de repente, o público-alvo dele é o masculino e vice-versa, né? Falar com gente inteligente é outra coisa, né, Leandro? Falo 2 minutos que você já entendeu. Então, aqui, por exemplo, nós vemos também que, além de nós sabermos se é feminino ou masculino, a gente sabe que a grande maioria da audiência dele está em 25 a 34, de 35 a 44 anos, desculpa. Então, o público dele que engaja com ele, maioria mulher, né? Muito mais mulheres engajam que homens. Ele tem um público 49% homem, 51% mulher, para arredondar, só que eles são de 25 a 44 anos. Com essa informação, e aí a gente fazendo aqueles estudos do geração X, geração Y, millennials e etc., nós conseguimos entender como se comunicar com o público dele. Então, poxa, nós temos lá de 25 a 44 anos, a maioria que engaja é feminino, e o perfil das pessoas, que é classe CD, enfim, né? Eu pouco gosto de usar esse negócio de classe A, B, C, D, mas é uma realidade, as pesquisas são feitas em cima disso, né? Então você consegue entender o público e como ele quer, e como você deve conversar com esse público para ter mais resultado, mais sucesso. Entendi. Vamos pedir para a produção, pode passar a próxima tela também? Ou seja, para você que está em casa, ver que não é no achismo, né? É tudo base de estudo.
quando você vê determinado segmento, determinado candidato, candidata, empresa fazer sucesso, ele teve sorte. Não, não é que ele teve sorte, ele se preparou, ele estudou, ele planejou, ele pesquisou para chegar onde tem hoje. Aí tem um outro item, Kleber, fãs por cidade, ou seja, você delimita também geograficamente onde tem mais repercussão e alcance aquilo que você posta. Sim, Leandro, é uma informação importante, né? Quando nós falamos candidato, candidata, produto ou serviço. O comprador, o consumidor é o mesmo, tá? Então ele só está comprando um produto diferente, tá? Então você, Leandro, é uma pessoa que compra uma geladeira, compra um carro, compra arroz, vai ao mercado e compra arroz, vai à farmácia e compra remédio e compra o voto político. Então, a estratégia, né, a estratégia de comunicação para esse público é o mesmo. A única coisa é que você está trocando o produto que você está vendendo. Falando do Fãs por Cidade, aqui é uma campanha que nós estamos fazendo para um pré-candidato de São Bernardo do Campo. Então, a campanha foi direcionada para o público de São Bernardo e a gente vê aí no gráfico que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, tá? Que existem pessoas de São Paulo, até pessoas da Bahia assistindo esse candidato, mas a grande maioria, 76% mais ou menos, que estão sendo atingidos, são de São Bernardo do Campo. Então, nós estamos atingindo o nosso objetivo. Perfeito. Vamos para o próximo slide aí, próximo print, produção. Então, ou seja, é profissional mesmo, para você ver a importância de você profissionalizar um serviço como esse, comunicação, marketing, precisa de um trabalho orientado, estratégico, planejado. Próxima arte para a gente colocar para... isso é importantíssimo. Melhores conteúdos, Kleber. Eu quero insistir, Leandro, em dizer que, assim, ter uma agência é importante? Não tenha dúvida, é importante. Mas se você tiver boa vontade de estudar um pouco, você consegue iniciar o seu negócio sem depender da agência, sem gastar com a agência, tá? Poxa, Kleber, não tenho dinheiro para gastar hoje para investir na agência. Tá tudo certo. Isso não faz com que você possa não fazer pesquisa de mercado. Para você postar, para você fazer um post, o ideal é você conhecer o seu público. Tá. Esse aqui, como tem mais informações, Kleber, vou até pedir para a produção o seguinte: só nessa postagem, produção, pode deixar na tela inteira o slide, o print, porque ele tem bastante detalhes. Deixa na tela inteira, mesmo que eu e o Kleber não apareçamos nesse momento, deixa na página inteira, na tela inteira, a gente põe zoom e aí o Kleber vai legendando aí para a gente, porque é importante essa questão de conteúdo. Eu vejo muita gente perguntar, como o Kleber falou, de produtos, empresas, de candidatos, candidatas nesse período eleitoral. Importante, se conseguir colocar na tela inteira, pode deixar para o Kleber nos ilustrar aí essa questão de melhores conteúdos. Kleber. Legal. Bom, vamos lá. Aqui falando de melhores conteúdos, Leandro, temos a informação. Nós conseguimos hoje saber qual que é o melhor conteúdo. Isso é meio que uma regra básica, tá, Leandro? É quase geral. Melhor conteúdo, quando eu posto foto com a minha família, é um conteúdo que é relevante. Quando eu posto foto com um animal ou de algum animal, é um conteúdo relevante. Se nós fôssemos elencar, tá? Dentro das redes sociais. Quando eu posto foto com a minha família, é o conteúdo mais assistido. Quando eu posto foto de algum animal ou com algum animal, é o segundo conteúdo normalmente mais assistido. Quando eu posto uma foto sozinho, o terceiro conteúdo. Quando eu posto uma foto de produto, o quarto conteúdo. Eu estou tirando aí tragédia, tá? Porque quando o público, infelizmente, gosta muito de tragédia. Então, quando você posta algum conteúdo de morte, os meus pêsames lá engaja muito bem. Mas eu estou falando do dia a dia, do cotidiano, tá? Do nosso dia a dia. E aqui a gente tem informação de qual postagem foi mais assistida, que engajou mais, tá? Que teve mais relevância. No caso desse cliente, foi uma postagem que ele fez dele e da esposa, dele e da esposa não, da família, falando que a esposa está grávida. Tá? Então, essa postagem dele, que é do Lucas Ferreira, deu uma visualização muito grande para ele, né? Ele comentando da gravidez do segundo filho deles. Inclusive, um abraço aí para o Lucas e para a Natália. Legal, um abraço. Aí nós temos aqui o horário de postagem. Se você olhar ali, você pode ver, ó, salvo engano aqui,
13 horas, bom, são 11 horas, ele tem uma boa postagem. Isso. Às 19 horas ele tem uma boa postagem, às 16 horas tem boas postagens. Então, hoje as ferramentas, quando você integra elas às redes sociais, elas te dão muita informação, Leandro. Inclusive, assim, qual postagem é melhor para a minha empresa, ou para o meu negócio, ou para a minha divulgação do meu marketing pessoal? Que horário é melhor eu postar? Qual a quantidade de postagens que eu tenho que fazer? Por exemplo, nesse aí, nós aqui da agência, eu tenho que confidenciar que nós cometemos um erro. Teve um dado momento que a gente começou a receber muita informação desse cliente e postamos muito. E aí nós tivemos uma queda de audiência, porque nós exageramos na postagem. A ferramenta nos deu essa informação e a gente tomou a atitude rapidamente de diminuir a quantidade de postagens para que a gente recuperasse a audiência. Mas foi um erro cometido. E isso é importante. Aliás, pedir para a produção, obrigado, pode tirar essa tela. Isso é importante, Kleber. E aí a gente faz aquele exemplo da medicina. Não tem uma receita pronta, né? Não tem isso, olha, para o Leandro eu vou fazer 3 postagens, para o João eu vou fazer 3. É igual aquela história de medicar um paciente. Não é o mesmo remédio e a mesma quantidade da dosagem no mesmo período que vai fazer a mesma eficácia, né, Kleber? Não tenha dúvida. Leandro, eu costumo dizer para todo mundo o seguinte, falei, gente, você não vai ao médico e diz assim para o médico, doutor, eu vim aqui, estou com dor de cabeça, me receita é o Neosaldina, eu estou indo embora. Você não pode fazer isso nem com médico, nem com uma agência de publicidade, de marketing, nem com uma TV, né? No caso do Leandro, um repórter, você não posso falar para o Leandro ou para o Ayrton, vamos colocar isso aqui que é melhor. Eu não tenho experiência. Eu tenho que chegar para o Ayrton e perguntar, Ayrton, você é técnico? Kleber, você é técnico? Doutor João, médico, você é técnico? Então, por gentileza, me oriente o que é melhor para mim. O problema é que muitos clientes querem... eu vou falar da Pitaco, porque não tem outro nome. É um jeito de falar antigo, mas é isso. Dá pitaco na campanha. Então ele acha, porque ele vive o mercado dele há muito tempo, ele sabe como é. E às vezes ele não sabe. Eu estou dizendo da agência, da gente. Nós fizemos postagens para esse cliente, exageramos na postagem porque ele mandava para a gente e a gente viu a necessidade de postar, e depois a ferramenta, depois de uma semana, disse para a gente, não, vocês estão errados. A ferramenta apontou para a gente, se vocês postam muito, os clientes não querem mais. E os clientes começaram a sair da página dele, literalmente. Nós diminuímos a quantidade de postagens para recuperar a audiência. Tá. E é importante deixar claro, Kleber, essas ferramentas que a gente está mostrando aqui não são ferramentas que qualquer um tem acesso ali nas plataformas ou nas redes sociais, né? Isso é fruto de um trabalho desenvolvido sob medida. Então, nós temos ferramentas, por exemplo, quando nós falamos do... Pode falar nomes aí, né, Leandro? Claro, por favor. Tá bom. Então, quando nós falamos do Google Analytics, é uma ferramenta que nós implantamos em um site, numa loja virtual, e é uma ferramenta poderosíssima e é gratuita, tá? Ninguém pode cobrar pelo Google Analytics, que é gratuito. O que as agências cobram? A análise dessa ferramenta, que não é fácil. Mas lá eu consigo saber quantas pessoas visitaram meus sites, quais páginas eles visitaram, quando eles saíram do site, de qual cidade que é, qual o horário que foram feitas mais visitas, por aí, a gente está tendo aí quantidade de usuários, acesso à página, quantidade de rejeição, o tempo que a pessoa ficou, as cidades que visitaram o meu site, quando a pessoa sai do site, ela desiste de navegar. Então, é muita informação rica que faz com que a gente altere o site, né, altere a comunicação que nós fizemos, para que a gente possa ter um melhor resultado. No mês seguinte, ou na semana seguinte. Perfeito. Esse, como você disse, né, Kleber? É isso que vai balizar as medidas, não é no achismo, não é na receita pronta, deu certo para um, vai dar para outro. Cada um medindo aí e detectando a potencialidade, horário, intensidade da sua rede. Às vezes um assunto policial cai bem para mim, que está no dia a dia do Hard News, mas para uma empresa, para um produto, tem que ser assuntos mais leves, mais brandos. Tudo isso tem que ter a sensibilidade com essa medição profissional, né, Kleber? Não tenha dúvida. Eu arrisco em dizer, o Leandro, e eu tenho falado isso inclusive com meus filhos, eu tenho um filho de 19 anos, o Matheus, que hoje mora em Boston, e um outro filho de 17 que mora aqui em João Paulo, e eu tenho dito para eles, falei, gente, estar
na melhor profissão dos próximos anos? Ciência de dados. Quem conseguir captar essas ferramentas, né, e não é só no marketing, eu estou falando na ciência, eu estou falando de diversos mercados. Quem conseguir captar informação e ler dados, certamente vai se dar muito bem. Para mim, é a profissão do futuro, Leandro. Agora, Kleber, quero... Desculpa. Existem hoje faculdade de ciência de dados, né, que não faz muito tempo que nasceu, que tá aí, que apareceu, mas que certamente vai ser uma das profissões da próxima década. E isso serve, Kleber, olhando o mercado, e aliás é a dúvida que eu ouço de forma recorrente no dia a dia. Leandro, Kleber, a minha empresa é pequena, o meu produto não é em grande escala, o meu candidato, minha candidata está começando agora, candidato a vereador, candidata a vereadora, a cidade tem 20 mil, 30 mil, 50 mil habitantes. Isso serve para todo mundo ou só para os grandes? Para a empresa até de nenhuma pessoa, Leandro. Empresa de eu sozinho serve. Por quê? Você está lá, a maioria das empresas, né, tirando algumas que trabalham, que fazem muito investimento em branding, em marca pura, né, a grande maioria das empresas, elas querem trabalhar, fazer publicidade, propaganda, marketing para vender mais, ponto. Como eu consigo isso? Analisando o meu mercado, conhecendo o meu mercado e fazendo uma campanha direcionada, ponto. Se eu não fizer isso, Leandro, estou morto. Se eu for no achismo, né, eu vejo algumas empresas, eu não posso citar o nome, porque senão periga eu morrer, mas, morrer no bom sentido, minha esposa me matar. Mas eu vi uma campanha esses dias de uma pessoa que ela fala de três negócios dela numa mesma live em 15 segundos, Leandro. Então, é uma loucura, bicho, porque assim, poxa, e essa pessoa é trabalhadora pra caramba, uma baita de uma guerreira, mas está mal direcionada. Por quê? Por falta de experiência. Então, isso ela acaba deixando o público sem a informação correta, sem entender ao certo o que ela faz. Então, por exemplo, eu tenho lá um público de 20 anos de idade. Eu não posso usar uma linguagem antiga, uma linguagem da época da minha avó. O TRE usou agora há pouco tempo, ou a Justiça Eleitoral, não lembro agora, a Justiça Eleitoral, desculpa. Eles criaram uma campanha para incentivar os jovens de 16 anos a votar. Então foi assertivo, eles fizeram uma campanha falando a língua do jovem, porque é quem eles querem atingir. Então é importante falar, eu quero fazer uma campanha, para quem que eu quero fazer? Com quem eu vou falar? É homem ou é mulher? Apesar da gente estar do rosa e o azul, né, tá nessa briga toda, né, menino usa rosa, mulher usa azul, enfim, não vamos discutir isso aqui agora, mas ainda existe uma tendência, tá, para os mais conservadores. Então, você vai fazer uma campanha feminina, coloca alguma coisa rosa, vai fazer uma campanha para criança, para bebê, coloca alguma coisa azul, porque existe o conservador que ainda defende essa bandeira, e é uma verdade. Então, nós temos que entender qual é o nosso público, para nós podermos desenvolver uma campanha e criar uma peça publicitária que seja um post, Leandro. Qualquer empresa, então, consegue fazer isso, Kleber? Qualquer empresa, Leandro, qualquer empresa. Basta estudar. Google Analytics, Trello, MLabs, eu estou falando de ferramentas de pesquisa e de organização que tem trial, tem ferramentas gratuitas, você pode usar porque eles incentivam você a usar, para você ter controle, organização na sua empresa, poder colocar data e hora das suas postagens, poder agendar postagens, melhor dizendo. Aí nós estamos usando o Trello, que inclusive é da agência, está ali, Igreja Batista do Calvário, que é a igreja que eu sou membro, mas também um cliente nosso. Enfim, aí é onde a gente separa os jobs dos nossos clientes e organiza a data de entrega, quando vai entregar, o que tem que fazer, qual serviço tem que fazer. Isso nos dá tranquilidade para a gente ter uma agenda comercial, uma agenda de execução de serviços. Perfeito. Isso, e claro, todas essas definições de horário, elas sucedem essa análise prévia que você falou inicialmente na entrevista,
vendo de acordo com cada rede, com cada público, cada segmento, o seu potencial. Com horário, tem diferenças de horário, Leandro. Se eu postar a mesma publicação que eu faço na segunda, às 7 da noite, ela não tem o mesmo alcance e nem o mesmo resultado que uma do sábado, às 7 da noite. Vamos viajar, né? Segunda, às 7 da noite, eu estou em casa, passei meu final de semana, então eu estou lá para ser atingido pela rede social. Sábado, 7 da noite, eu estou me preparando para almoçar com um amigo, para jantar com... Desculpa, almoçar não. Para jantar com um amigo, ou a molecada para sair para balada, se preparando, tomando banho. Então, não é o momento de publicar à noite. Então, depende do público, não é o momento. Então, você tem que ter essa pesquisa. Tá. Kleber, quero salientar a questão política, porque a gente está no período eleitoral, hoje, último dia das convenções, menos de 2 meses do dia 15 de novembro, que é a data do primeiro turno. De que forma essas ferramentas podem ajudar especificamente quem é candidato, candidata na eleição de novembro? Leandrão, nós temos um problema sério ainda na política. Inclusive, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta de análise, né, em que dá o nome das pessoas, bairro que eles votam, enfim, isso é uma ferramenta própria da agência KMC para o marketing eleitoral. Mas nós vivemos um problema na política que a grande maioria dos políticos ainda estão no passado, né? Estão naquela fase de, não, eu preciso sair para visitar. Inclusive, a pandemia causou uma loucura aí no meio dos políticos, né? Porque eles parece que foram amarrados e não sabem como sair. Então, a rede social vai ter uma ação muito forte, vai ser protagonista nessa campanha política de 2020. E as pessoas, os políticos ainda não se atentaram a isso, Leandro. Eles não se atentaram que eles têm que conhecer o público deles, eles têm que saber com quem eles falam, eles precisam conhecer a idade e o sexo do público, o que o público quer. Então, ainda está ainda a grande maioria ainda está fazendo aquela campanha política de, deixa eu sair, pedir voto, bater na casa do Leandro, tomar café, comer bolo. E isso está acabando esse ano, e 2022, 2024 vai ser menor ainda, Leandro. Então, assim, ainda há tempo, eu digo para os políticos, comecem a fazer análise, pesquisa, levantamento de perfil do seu eleitor, porque senão você vai ter uma frustração. Principalmente numa campanha como essa, durante a pandemia, né? Porque a pandemia não foi embora, ainda está aí. Na melhor das hipóteses, a vacina no finalzinho do ano, dezembro, janeiro, ou seja, a campanha vai se dar no decorrer da pandemia, reforça, potencializa a importância da rede social, né, Kleber? Não tenha dúvida, Leandro, mas é o que eu disse. Alguns políticos, eu conheço político que nem tem rede social ainda, Leandro, por incrível que pareça. Pois é. Né, porque quem é vereador, quem está vereador, né, tem a máquina na mão, e mesmo assim eu vejo umas coisas loucas. Essas pessoas com o... Podemos falar o poder na mão, ou a caneta na mão, vamos falar, para ser um negócio menos pejorativo, né? Mas eles ainda não trabalham direito, Leandro. Eles não sabem quem eles atenderam, quem é a equipe deles, quem é o time deles, quem são as pessoas que eles ajudaram, né, ou atenderam, né, atenderam os pedidos, né? Então, eles não têm essa informação na mão. É muito maluco. Eu olho alguns políticos e falo, Jesus, como que esse cara consegue se reeleger? Porque ele não tem informação. Ele tem informação da cidade toda, às vezes, um mailing da cidade toda, mas ele não tem a informação dos eleitores dele, das pessoas que podem votar nele, porque seguem o mesmo conceito dele, né, ou a mesma ideologia dele, o que ele defende, seguem o que ele defende. Então, é muito maluco, Leandro. Nós vamos ter surpresas aqui esse ano, tenho certeza. Talvez um pouco menos por causa da pandemia, que vai limitar os novos a se divulgarem, a apresentarem as propostas. Talvez por causa disso nós tenhamos ainda bastantes candidatos antigos, mas vai ser uma surpresa esse ano, certamente. Importantíssimo. Kleber, uma verdadeira aula aqui, pena que acaba passando muito rápido, e é sempre assim, né? Quando é bom, fica o gosto de quero mais, mas importante, para você que acompanha de forma rotativa, essa live foi bem didática, então você vai poder com calma depois
dá o F5 no computador, atualiza no celular, vê item a item, algumas ferramentas que o Kleber explicou aqui para a gente. Agora, Kleber, a partir disso, se alguém quiser esclarecer mais, tirar mais dúvidas, quais são os canais de interação aí, de contato contigo, para saber mais sobre essas ferramentas? Leandro, pode procurar a gente na www.agenciakmc.com.br, lá é nosso site, entra em contato e a gente pode auxiliar, independente de contrato ou não, para saber mais, para ter alguma sugestão. Estamos aí, o mundo está para ensinar, né, Leandro? E nós temos que ajeitar isso também, Leandro, porque é meio casa de ferreiro, espeto de pau, né? A correria dessas campanhas, ontem eu estava em Itatiba com um pré-candidato, o Júnior Secom, antes de ontem eu estava em São Bernardo com um pré-candidato também, e eu acabei não fazendo minha lição de casa, que foi divulgar a campanha. Desculpa, divulgar a campanha não. Divulgar essa entrevista, esse nosso bate-papo. Mas a semana que vem eu vou divulgar para mais pessoas aí. Não, mas não tem problema. Essa é a vantagem nossa aqui da rede social. Até quem não acompanha no ao vivo, pode acompanhar depois, o link fica lá, ou alguém que estava no meio de uma reunião, chegou em casa depois, tranquilamente ele com o celular, computador. Deixa eu aprender com o Kleber aqui o dia a dia do marketing, da comunicação. Isso é importante. Ganha mais sobrevida aqui a qualidade e o tempo da entrevista e da informação, que, aliás, como você bem disse, Kleber, a informação é tudo. Kleber Santana, do dia a dia lá da agência KMC, está trabalhando lá, você viu o cenário. Kleber, obrigado mais uma vez, importante. Nós vamos semanalmente aí atualizar. À vontade para suas considerações finais, Kleber. Leandro, primeira coisa, eu prometo, só para a gente começar a falar de marketing na prática, né? Eu prometo que amanhã eu vou impulsionar esse nosso vídeo para a gente ter umas visualizações e falar, opa, peraí, tá vendo? Fizemos a lição de casa e tivemos mais visualizações, né? Porque tem que fazer, né, Leandro? Boa. É feio, né? É meio Não, que fácil. E depois nós vamos fazer a curva também do programa. Legal. É mais ou menos aquela coisa, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não pode, né, Leandro? Não, pô, tem que ter um tempo para nós também, né? Não é um tempo só para os outros, né? Verdade, Leandrão. Então, Boa, Leandro, Kleber. agradeço mais uma vez o bate-papo. A intenção aí, mesmo que atinja 1, 2, 10 pessoas, independente de quantas sejam, que a gente consiga atingir pessoas e ajudar as pessoas. Hoje nós estamos vivendo um mundo que você tem que entregar informação, né? Como eu disse, eu tenho aí 25 anos de experiência em marketing e não é justo eu carregar isso para o caixão, né? Então, minha esposa, a Cíntia, que deve estar assistindo a gente, fala muito isso para mim. Fala, Kleber, poxa, é muita informação para ficar para você. Então, não tenho certeza que eu tenho que dividir. Então, agradeço a oportunidade, agradeço o espaço para eu poder dividir um pouquinho do que eu aprendi ao longo da vida sobre marketing e vendas. Legal, obrigado, Kleber, mais uma vez. Obrigado a você do outro lado da telinha e da telona. E a informação é importante, mas mais importante ainda é você utilizá-la no seu dia a dia. Porque se a informação ficar ali parada, você tem que colocar na prática, no seu negócio, no seu produto, na sua campanha, enfim, no seu serviço para as várias finalidades. Kleber, obrigado a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal. Leandro, obrigado, Deus abençoe.